Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, professor de Química do curso Caxias. A nossa conversa hoje é para falar um pouquinho sobre a prova da SpaceX. Para ti que tem vontade de ingressar na SpaceX, é importante tu saber sobre a prova, é importante tu pensar a química dentro da prova da SpaceX e eu também vou aproveitar e falar um pouquinho do nosso curso para ti que tem essa vontade. Pessoal, a prova de química da SpaceX esse ano, 12 questões, É importante tu entender que a prova da SpaceX ela tem uma certa regularidade. Então, dentre essas questões de química, a maioria delas os alunos do curso já tinham resolvido, eles já tinham visto questões parecidas. Às vezes até as próprias mesmas equações, às vezes a mesma pergunta, o mesmo comando. Então é uma prova, um concurso que tu precisa conhecer o histórico dela para que tu possa ter um bom desempenho, tá? Comparando com a prova do ano passado, uma prova com menos novidades, menos abordagens diferentes, uma prova mais parecida com as provas anteriores do concurso. Também é importante situar que a prova de 2020 não foi uma prova dentre aquelas mais difíceis dentro dos últimos anos. Então, é bem importante que o aluno estivesse preparado para conseguir colocar em prática lá tudo aquilo que ele estudou durante o ano. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões da prova de 2020. Então, vamos lá? Então, com isso, a gente vai conseguir conhecer um pouco mais das características da prova e tu que fez o concurso também vai poder dar uma olhada como que foi a tua forma de ver aquelas questões. Tudo bem? Então, começando aqui, nós vamos falar inicialmente da questão 35 da prova, tá? Nós não vamos resolver todas, nós vamos resolver algumas exatamente para que a gente possa conhecer o estilo de questão. Pessoal, a questão 35 é uma questão que traz uma equação química, tá? Essa equação química, trabalhamos com ela em aula, Nesse caso, esse enunciado aqui fala sobre o fósforo branco, cuja fórmula é P4, uma substância bastante tóxica e é utilizado para fins balísticos como arma química de guerra em granadas fumígenas. Pessoal, como eu disse, essa equação ela já foi trabalhada em aula com o aluno Caxias e esse contexto também sobre o fósforo branco já apareceu no concurso em outros momentos. Então é muito importante que tu tenha resolvido as provas anteriores. Então nós temos aquele estilo clássico de prova da SpaceX com 5 afirmações e nós precisamos analisar elas. Então vamos lá. A respeito da reação de obtenção do fósforo branco, seus participantes e suas características são feitas as seguintes afirmativas. 1. O fósforo branco é classificado como uma substância iônica polar. Vamos lembrar, quando a questão fala em substância iônica, ela está dizendo que essa substância é formada por uma ligação iônica. Ligação iônica, metal e ametal, Ou metal e hidrogênio. Quando a gente observa o fósforo branco, a gente observa que ele é, na verdade, P4, ou seja, são 4 átomos de fósforo ali combinados. O fósforo é um ametal. Um ametal combinado a um outro ametal não forma uma substância iônica. Nós teríamos uma molécula, uma substância de características moleculares. Então, está incorreto ali já a partir do momento que fala que a substância é iônica, Então, já matamos a afirmação 1 a partir desse momento. A afirmação 2 fala assim, o fósforo branco P4, repara na fórmula do fósforo branco, que é P4, é classificado como uma substância simples. Aí sim, a gente observa que o P4 é uma substância formada somente por esse elemento fósforo. Tem uma letra maiúscula nessa fórmula. E por ter uma letra maiúscula só, a gente pode considerar sim que ele é uma substância simples, Afirmação 3, então por enquanto só 2, Afirmação 3, a geometria da molécula do gás monóxido de carbono angular, se liga aqui comigo, a molécula de monóxido de carbono está representada aqui, isso aqui fui eu que coloquei, tá pessoal, isso não é da questão. Mas como que tu vai lembrar que essa geometria não pode ser angular? Pessoal, a molécula de monóxido de carbono, ela tem somente 2 átomos. E toda vez que uma molécula tiver somente 2 átomos, a geometria será linear. Então já lembra aí, já anota. Se liga, 2 átomos somente, sempre linear a geometria. Então a 3 está incorreta por esse motivo. A 4 já é uma questão que envolve o cálculo estequiométrico.
Tudo bem? Nós vamos resolver ela aqui na sequência, mas eu já dou o spoiler de que ela está correta. Mas nós vamos mostrar por que ela está correta na sequência. E a 5 fala sobre a distribuição eletrônica do átomo de cálcio no seu estado fundamental. Pessoal, a prova da SpaceX 2020 teve tabela periódica, então por isso que essa informação não está aparecendo aqui, mas nós teríamos que distribuir o quê? Os 20 elétrons que o cálcio possui no seu estado fundamental. Estado fundamental, para quem não reconheceu o termo, é um átomo no seu estado neutro, onde o número atômico então será igual ao seu número de elétrons. Tu não precisa nem fazer a distribuição, porque tu já observa aqui, ó, que essa soma aqui dá um total de 4, 10, 12, 17 elétrons. Então, se tu só está distribuindo 17 elétrons, não tem como ser a distribuição do cálcio. Mas, de qualquer forma, a distribuição correta aqui para o cálcio está dada. Então, finaliza em 4s2 e não em 3p5, como a questão ofereceu. Essa distribuição que a questão deu é a distribuição do cloro, na verdade. Então, como eu disse, ficamos com a alternativa afirmação 2 e afirmação 4. No próximo aqui, nós temos o cálculo que a gente precisaria fazer para analisar a afirmação 4. Como que nós faríamos isso? A afirmação 4 diz a massa de fósforo branco obtida. Então, a massa desse fósforo aqui, quando se aquece 1.860 gramas de fosfato de cálcio, com rendimento de 80%, é essa. Então, vamos lá. O fosfato de cálcio é esse sal aqui. A gente precisa calcular a massa desse sal, tá? Aí tu vai pegar a massa do cálcio, a massa do fósforo, a massa do oxigênio, vai somar todas, né? E a gente chega a um valor de massa ali para aquele sal de 310, tá? Só que o detalhe, a equação já veio balanceada e tu tem um coeficiente 2 aqui. Então não basta só pegar aquele 310, tu tem que pegar o 310 e multiplicar por 2, porque tu tens esse coeficiente estequiométrico 2. Então, por isso que 2 vezes 310 dá 620 gramas, beleza? 620 gramas de fosfato de cálcio está para quanto de fósforo branco? Como o fósforo branco, então? A massa calculada aqui dele dá 124, não é? Calculando a partir dos valores informados da tabela. Aí, embaixo aqui do 620, eu vou colocar o valor que o problema me deu. O problema me deu um valor de 1.860. Então, eu coloco aqui embaixo do fosfato de cálcio o valor dado pelo problema, 1.860 gramas. E isso vai me dar quantas gramas de fósforo branco? Isso, então, é uma regra de 3, só que eu tenho que tomar cuidado com um detalhe. A própria afirmação me disse que o rendimento aqui era de 80%. Então, eu preciso considerar o rendimento de 80%. Rendimento de 80%, grau de pureza 0,8. Então, colocamos aqui o 0,8 sempre nessa posição quando falamos em rendimento, né? E aí, é só trabalhar na regra de 3. O que tu vai tem que ficar esperto na hora da prova? Nós temos aqui uma relação em que 620 é 1/3 de 1.860. Portanto, se tu multiplicar por 3 lá, o 124, tu vai chegar no valor que deveria ser produzido de fósforo branco, ou seja, 372. 124 vezes 3, 372. Isso se a reação tivesse um rendimento de 100%. Como vimos, o rendimento é 80%. Então, eu pego esse 372 e multiplico por 0,8. Aí eu vou descobrir, de fato, a resposta que indica ali a produção de fósforo branco a partir de um rendimento de 80%. O que dá exatamente o que a afirmação me disse, que é 297,6. Com isso, eu verifico que afirmações 2 e 4, então, estão corretos, o que te leva à alternativa B. Então, uma questão clássica da SpaceX, onde nós tivemos análise desde geometria, classificação de substâncias. Então, questões, a primeira parte ali da questão bastante tranquila, né? E, por fim, tu tinha ali uma análise em relação a um cálculo estequiométrico. O que tu já viu ali? O que já apareceu na prova em outros anos? A equação é a mesma de outros anos, o contexto dado pela questão é o mesmo, né? A gente sempre fala que a geometria tem caído muito para o CO2, então muitas questões sobre o CO2 em termos de geometria e as ligações, esse ano apareceu o CO, mas muito parecido com o que os alunos trabalharam durante o ano inteiro. Então essa é a primeira questão que eu queria conversar com vocês.
Avançando aqui, pessoal, nós temos a questão 37, uma questão que traz um conteúdo de soluções, né, a partir do estudo das soluções, e nós temos uma curva de solubilidade aqui para um determinado sal. É interessante que a questão começa apresentando a classificação das soluções em função do coeficiente de solubilidade. Então, olha lá, ó, a própria questão diz, ó, solução saturada, solução que contém a quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente, a determinada temperatura. A relação entre quantidades máximas de soluto e quantidade de solvente é denominada de coeficiente de solubilidade. Enfim, é uma questão que já dá muitas ferramentas para o aluno, né? Só que é interessante que vocês já sabiam isso, né? Então era uma informação que a prova te trazia, mas na verdade o aluno que estava preparado, ele já conhecia essas informações, tá? Então, ó, solução insaturada, quando a solução contém uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade, tá? Então, o que é importante tu lembrar? Que o coeficiente de solubilidade, ele varia de cada substância para cada substância e ele depende também da temperatura. E essa relação entre o coeficiente de solubilidade e temperatura, ela é dada pela curva de solubilidade, que é essa curva que está aqui. Vamos lembrar que todas as vezes que uma solução se colocar abaixo dessa curva, ela é uma solução insaturada, isto é, tem menos soluto do que deveria. Toda vez que a solução se colocar sobre a curva, exatamente um pontinho sobre a curva, eu entendo que é uma solução saturada. E toda vez que estiver acima dessa curva, aí trata-se de uma solução supersaturada, uma solução que é instável, né? Então, considere o gráfico da curva de solubilidade para um sal hipotético A. No gráfico, a linha contínua representa a solubilidade máxima do sal. Aquilo que eu disse, a curva ali indica uma solução saturada sempre, né? Em 100 gramas de água. Essa observação é muito importante, tá, pessoal? Porque essa quantidade de água aqui, a qual a solubilidade se refere, ela vai interferir tudo na hora de tu resolver a questão. Então, já destaca aqui que são 100 gramas de água. E aí, acerca do gráfico, é preciso a gente analisar algumas afirmações. Então, olha lá, na temperatura de 20 graus, olha lá, encontra aqui o 20 graus, ó. Na temperatura de 20 graus, misturando-se 50 gramas do sal A em 100 gramas de água, ter-se-á um sistema heterogêneo. Então, olha lá. Na temperatura de 20 graus, misturando-se 50 gramas do sal A em 100 gramas de água, o sistema é heterogêneo? Então, vamos analisar. Olha só, a 20 graus, o que tu pode dissolver em 100 gramas de água? Tu pode dissolver 40. Podemos dissolver no máximo 40. Então, se tu dissolve 50, né? Se tu tenta dissolver, o que vai acontecer? 10 gramas não irão solubilizar. Portanto, 10 gramas vão formar corpo de fundo, tornando, sim, esse sistema um sistema heterogêneo. Então, a 1, a gente já sabe que é uma afirmação que vai estar correta. Beleza? A 2, na temperatura de 40 graus, aí já encontra lá o 40 graus, misturando-se 50 gramas do sal A em 100 gramas de água, então a temperatura de 40 graus, adicionando 50 gramas do sal em 100 gramas de água, produzirá uma solução insaturada. Então vamos lá, a temperatura de 40 graus, se tu colocar, tu poderia colocar 60, olha lá, é só encontrar ali a curva, ó, 40 graus, encontra a curva, tu poderia dissolver até 60. A afirmação 2 está falando em adicionar 50. 50 é menos do que poderia. Quando é menos, eu falo então que sim, essa solução ela é insaturada. Então, a 1 e a 2 aqui então estão corretas, né? Poderia dissolver 60, eu coloquei 50 somente. Então, 1 e 2 por enquanto está ok. Olha lá. Quais alternativas que podem ter 1 e 2? Somente A e E. Então, se eu analisar a próxima, eu já matei a questão. Então, vamos lá. 3. 200 gramas de água, se liga que aqui é o dobro do que a questão está te dando. A questão te deu 100 no gráfico e agora tu tem 200. Então, tu vai ter que multiplicar por 2 a quantidade de soluto. Dissolvem totalmente 90 gramas do sal a 30 graus, 90 gramas do sal a 30 graus, então a gente vem aqui no 30 graus e a gente percebe que dissolve 50.
né? Então, se tu tiver a 30 graus, vai dissolver 50. Vamos confirmar aqui, ó. Em 30 dissolve 50. Só que isso nós estamos falando em 100 gramas de água. Quando nós estamos falando em 200 gramas de água, passa a dissolver o dobro. Então, por consequência disso, o dobro não é mais 50, o dobro é 100. Então, vai dissolver realmente totalmente as 90 gramas. Dissolveria até mais. Então, 1, 2 e 3, com isso, a gente fecha em alternativa E. Mas vamos analisar a 4, só para a gente ver e confirmar. Ó. Uma solução contendo 60 gramas do sal em 100 gramas de água será saturada a 60. Então, ó, a 60 graus, né? Para ser saturada, em 100 gramas de água, a solução teria que ter 80. Né? E aqui a afirmação 4 está falando em ter 60. Então não está correto. Para quem tem dúvida nessa questão de saturada, supersaturada, eu sempre gosto de dar o exemplo da minha mãe, né? Quando a minha mãe está de saco cheio de mim, ela fala, eu estou saturado de ti, Rodrigo, eu estou saturado de ti, não quero mais saber. Então é quando a solução já está no máximo. Ela não conseguiria absorver mais. Então, a afirmação 4 falaria que uma solução estaria saturada com 60 gramas a 60 graus. E a gente observa que, na verdade, era com 80. Então, por isso, a afirmação 4 está incorreta. Então, trabalhamos aí na questão 37. Meus queridos, a próxima questão, questão 42, traz um diagrama de fases, tá? O diagrama de fases, ele é construído para cada substância e ele tem esse arranjo aqui sempre, tá? Então, tu te liga que é um eixo da temperatura e um eixo da pressão, exatamente relacionando como pressão e temperatura vão influenciar sobre aquela substância. Então, aqui está falando que é o diagrama de fases da água, tá? Então, aqui está o diagrama de fases. Pessoal, pensa comigo, a temperatura mais baixa, eu tenho um sólido, tá? Temperatura intermediária eu tenho líquido e uma temperatura maior eu tenho gás, tá? Também tem quem fale que aqui parece uma taça, um copinho, né? Então ali dentro tem líquido. Então tu pode se ligar nisso. Baseado no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Então, a temperatura de fusão da água aumenta com o aumento de pressão. Então se liga, o que é a fusão? Passagem do sólido para o líquido. Então, a temperatura de fusão, ela está representada por essa parte aqui do gráfico. Então, é a passagem do sólido para o líquido. Conforme aumenta a pressão, o que está acontecendo com a fusão? O valor de temperatura está caminhando para cá. Ó. Olha lá, ó. A fusão está vindo para cá. Então, isso significa que quando aumenta a temperatura, a fusão, na verdade, a temperatura está caindo. A temperatura de fusão. Então, está incorreta a 1. Tá? A temperatura de fusão, na verdade, diminui com o aumento de pressão. 2. Na temperatura de 100 graus e 218 atm, a água é líquida. Então, vamos ver. A 100 graus está aqui, né? A gente vai até encontrar os 218 atm, seria nessa posição. Nessa posição, a gente está onde? Dentro ali do diagrama ternário. Então, seria um estado líquido. Então, a 2 estaria correta. Então, entre 1 e 2, somente a 2. Então, a gente já consegue eliminar a alternativa E somente. Queria eliminar mais. A 3. A água sólida, o gelo, sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Então, se liga. O que nós temos aqui? Nós temos que a sublimação, pessoal, é a passagem direta do sólido para o gasoso. E aí vai uma dica. Fica esperto que a sublimação só vai acontecer abaixo do ponto triplo. O ponto triplo é essa união aqui entre as três curvas, ó. A partir daqui, ó. Então a sublimação só acontece a uma pressão abaixo do ponto triplo e a uma temperatura abaixo do ponto triplo. Então repara que 1 atm nós estamos lá, ó, muito acima do ponto triplo da água. Então, por isso está incorreta a afirmação 13. Então, sempre lembra, a sublimação ocorre sempre abaixo do ponto triplo. Então, não vai acontecer a 1 atm, não, porque o ponto triplo aqui, a pressão do ponto triplo é 0,006 atm. 4. Na temperatura de 0 graus e pressão de 0,06, a água encontra-se na fase sólida. Então, vamos lá. A 0 graus Celsius, a 0,06 atm. Então, olha lá.
0 graus Celsius, encontro 006 atm, realmente vai estar nessa posição e seria então um sólido. Por isso ficamos somente com a afirmação 2 e a afirmação 4, o que está compreendido na alternativa C, tá bom? Então, uma questão de diagrama de fases, lembra da questão do ponto triplo, é um ponto onde coexistem as fases, né? Então, bastante importante o conhecimento aí sobre os diagramas, beleza? E para fechar já, nós vamos falar aqui então da última questão da prova do modelo A, tá? A questão 44, que é uma questão de eletrólise. A eletrólise é um conteúdo recorrente na tua prova, tá? Então tu tem que estar bem preparado. E alguns detalhes no texto dessa questão, meus queridos. Seguinte, nesses últimos anos os alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de química envolvendo a eletrólise com eletrodos inertes. Isso aqui é importante. Eletrodos inertes significa o quê? Que os eletrodos não vão reagir quimicamente, eles estão atuando simplesmente como uma forma da corrente ser transportada até a solução. Tá? Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Então, esse enunciado dos alunos na SpaceX já apareceu vários anos também. Num becker de capacidade de 100 ml, cuba eletrolítica, coloque-se cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco. Isso aqui também é importante. Por quê? Porque a eletrólise ela está acontecendo com uma solução aquosa. Isso faz com que a gente pense que é uma eletrólise aquosa e não uma eletrólise ígnea. Rodrigo, o que isso muda? Haverá uma competição entre os íons para a descarga. Então a gente tem que ficar esperto nisso. Seguindo, olha lá, tome como eletrodos 2 barras finas de grafite. Então se liga, o eletrodo é grafite e o eletrodo de grafite, então nesse caso aqui, é inerte. Ligue-as com auxílio de fios a uma fonte externa de eletricidade, uma bateria. A eletrólise sempre precisa de uma fonte externa de energia. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte e a outra ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 32 minutos e 10 segundos. Isso aqui é importante, pessoal. É uma questão que vai pedir depois lei de Faraday. Então, o tempo é importante. E observe. Considere o arranjo eletrolítico a 25 graus 1 atm, conforme visto na figura, dados 1 Faraday igual a 96.500 coulombs, ou seja, cada mol de elétrons vai estar transportando uma carga correspondente a 96.500 coulombs. Para a lei de Faraday vai ser importante. Então bora lá. Na superfície da barra de grafite, ligada como cátodo na eletrólise, ocorre a eletrodeposição do zinco metálico? Então vamos lá. Primeiro, o que tu tem que se ligar? O zinco, no caso o zinco metálico ali, ele vai estar sendo formado a partir de um cátion, que é o zinco 2+. Né? Como é uma eletrólise aquosa, para a gente verificar então se a afirmação 1 está correta, a gente vai ter que ver a competição entre os íons. Quais são os íons que estão presentes naquele sistema? O zinco, devido à solução aquosa, né? O hidrogênio, porque é uma solução aquosa, então a água vai sofrer a autoionização e vai gerar H+. O sulfato da solução ali de sulfato de zinco e a hidroxila também devido à autoionização da água. Então nós temos esses 4 íons competindo. Cátions descarregam no cátodo, ânions descarregam no ânodo. Então, entre os cátions, quem vai descarregar? Vamos para prioridade, né? Grupo 1, menor prioridade, grupo 2, menor prioridade, o hidrogênio no meio do caminho e todos os demais descarregam melhor do que estes. Então, o zinco, ele não está nem no grupo 1, nem no grupo 2, ele está dentro dos todos os demais. Portanto, o zinco tem uma prioridade maior de descarga. Zinco 2+, marca ali o zinco, então ele vai descarregar. Entre os ânions, sulfato e hidroxila, os ânions oxigenados têm as menores prioridades de descarga, tá? Portanto, quem vai descarregar é a hidroxila. Então a gente já sabe que no cátodo quem vai descarregar é o zinco e no ânion quem vai descarregar é a nossa hidroxila, beleza? Então, analisando a afirmação 1, nós temos realmente que no cátodo, que é onde tem a descarga do cátion, é o zinco que vai descarregar. Então, está correta aqui essa afirmação, né? Na superfície de grafite ligada como cátodo,
ocorre a eletrodeposição do zinco metálico. Sim, o processo está descrito aqui. 2. A semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo é o zinco virando zinco 2+? Não, no ânodo a gente acabou de falar que quem vai descarregar é a hidroxila. Então, está incorreta a afirmação 2. Afirmação 3. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo positivo da bateria se oxida. Então, olha só, pessoal, a barra de grafite é o eletrodo. O eletrodo a gente viu lá no início da questão que ele é inerte, portanto, ele não sofrerá oxidação nem redução, porque ele não vai atuar, digamos, quimicamente no processo. A grosso modo, a gente pode pensar assim. Então, por enquanto, só a afirmação 1, né? 4. No ânodo da eletrólise ocorre uma reação de oxidação da hidroxila com formação de gás oxigênio e água. É fato. Né? Então as hidroxilas produziram água, oxigênio e 2 mols de elétrons ali. Eu não coloquei, mas estaria liberando 2 mols de elétrons, então significando uma oxidação que é a da descarga da hidroxila. Então a 4 está correta. Portanto, 1 e 4 a gente já fechou aqui praticamente na resposta alternativa A. Tá? Mas ainda assim a afirmação 5 é uma questão de lei de Faraday. Então tu tinha que usar a fórmula Kit, né? Onde tu tinha ali 2 amperes, o tempo em segundos, é importante tu lembrar disso, tu pega o tempo em minutos mais o tempo em segundos, converte tudo para segundos e soma, isso deu 1930 segundos, vezes 2 amperes, isso te dá 3.860 coulombs. Lembra da lei da constante de Faraday, 96.500 coulombs, para cada mol de elétrons. Só que o zinco, para descarregar, precisa de 2. Então, 2 vezes 96.500 coulombs gerará 1 mol de zinco, que tem 65,4 gramas. Esse valor vem da tabela. Então, como eu achei, na verdade, 3.860 coulombs, isso vai te dar quantas gramas? 1,3 e não 0,83, como a questão disse. Então, a 5 de fato está incorreta, embora no concurso tu nem precisava calcular a 5 se tu tivesse bastante certeza da 1 e da 4, que eram as que estavam corretas. Tudo bem, meus queridos? Então, essa foi a discussão de algumas das questões da prova, tudo bem? Então, eu convido vocês para virem conhecer o curso. Eu vou deixar os contatos aqui para vocês. E aí vocês podem acessar o curso. Se tiver alguma dúvida da química na SpaceX, pode entrar em contato comigo, com o professor Benedetti. Estamos à disposição para ajudar vocês. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.